Olá, muito bom dia. Nós estamos chegando ao final do nosso caminhar com Jesus na trajetória da última semana do seu ministério terreno. Chegamos à Sexta-feira Santa, uma data importante para o cristianismo. É uma mudança na vida de todo aquele que busca a Cristo. Nós falamos ontem que Jesus havia sido preso no jardim do Getsêmani. Agora, na sexta-feira, logo pela manhã, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e os demais participantes do sinédrio resolvem em uma reunião levar Jesus perante a Pilatos e levam-no amarrado como realmente fosse alguém condenado. Pilatos, ao ver Jesus, ele interroga Jesus e por diversas vezes faz perguntas a Jesus que ele não responde. Jesus fez ali cumprir o que havia sido predito a respeito dele, que ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. O silêncio de Jesus faz com que Pilatos se admire de Jesus. Mas Pilatos tinha que dar uma resposta para o povo que estava apresentando Jesus. Pilatos compreende que Jesus era inocente, então ele resolve colocar a responsabilidade na mão do povo. Havia uma tradição de se libertar uma pessoa, um condenado, por ocasião da Páscoa. Então, Pilatos pergunta ao povo se eles queriam que soltassem Jesus. Mas o povo, instigado pelos religiosos, começam a clamar para que se solte um outro preso por nome Barrabás. Pilatos pergunta de novo e a resposta é a mesma. Então Pilatos lava as suas mãos num gesto que fica marcado por um gesto de alguém covarde. Pilatos representa o que muitos de nós fazemos hoje. Sabemos que algo é correto, mas para agradar algumas pessoas, fazemos aquilo que elas querem e não o que é correto. Sabemos que algo é certo, mas fazemos o errado. Pilatos, então, entrega Jesus na mão dos sacerdotes e na mão dos guardas romanos, que preparam Jesus para a crucificação. A crucificação era uma punição terrível e tão terrível que era proibido crucificar qualquer romano. Mas Jesus, então, é levado para o pretório, onde ele começa a ser preparado. Primeiro tiram as suas roupas e colocam sobre ele um manto escarlate, um manto vermelhado, como se ele estivesse sendo ali preparado para uma coroação. Também tecem uma coroa de espinho e sadicamente colocam sobre sua cabeça como se ele fosse um rei. Os soldados que estão ali fazendo esse ato batem na cara de Jesus, cospem em Jesus, batem com uma cana na cabeça de Jesus, fazendo com que os espinhos da coroa que foi tecida penetrem no crânio de Jesus. Jesus também é açoitado por várias vezes. E é tantas as chibatadas que ele leva que a sua pele fica totalmente retalhada e Jesus fica totalmente desfigurado. Também Jesus tem como condenação levar a sua própria cruz. E ele faz, levando a sua cruz até um determinado lugar chamado de Gólgota, ou que quer dizer lugar da caveira. Jesus é crucificado ali entre dois ladrões, também para se cumprir as Escrituras. Mas algo acontece antes da crucificação de Jesus e um pouco depois da sua condenação. Judas, ao saber da condenação de Jesus, cai em remorso e em desgosto, e ele vai até os sacerdotes para devolver o dinheiro que os sacerdotes haviam lhe dado, 30 moedas de prata.
Mas os sacerdotes não recebem, dizendo que aquilo era um dinheiro de sangue. Então Judas lança aquilo diante deles e vai e se enforca. Jesus então está ali já agora no Gólgota. É interessante que nós podemos também observar que Jesus fica crucificado durante um bom tempo. A crucificação começa às 9 horas. Jesus é levantado na cruz por volta das 9 horas. E Jesus veio a morrer por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. Ou seja, Jesus fica por volta de 6 horas pendurado no madeiro. Jesus sente terríveis dores. Jesus sente sede. Jesus sente medo. Jesus sente uma agonia. Jesus chega a clamar ao Pai: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus também, no final do seu tempo ali na cruz, ele clama ao Pai e entrega o seu corpo e o seu espírito, dizendo que ele entrega o seu espírito. Nesse momento, o véu do templo, o véu que separava o lugar santo dos santos, onde ninguém podia entrar a não ser o sacerdote, aquele véu se rasga de cima a baixo, simbolizando a separação que havia, deixa de haver, e agora você e eu temos oportunidade de ter um encontro direto com Deus. Jesus foi a ponte que nos uniu a Deus. Jesus foi o concerto com Deus vivo. Jesus, então, morre por volta das 3 horas da tarde. Diz a palavra de Deus também que entre o meio-dia e as 3 horas houve trevas e terremotos. Por volta desse horário, por volta das 17 horas, é a hora em que os judeus se preparam para o sábado, ou seja, a partir das 18 horas da sexta-feira, o judeu não pode mais fazer atividade. Então pedem que seja verificado se Jesus está morto e que apressem a morte de Jesus. Um soldado vai até ele e fura a lateral do seu corpo. E diz a palavra do Senhor que jorra água e sangue. O soldado que está ali declara verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Passado um pouco tempo, é necessário que seja retirado o corpo. Não era possível ficar o corpo ali, porque senão só poderia ser retirado no domingo. Então, um homem por nome de José, que era da região de Arimateia e ficou conhecido então como José de Arimateia, era um ilustre membro do Sinédrio, dirige-se até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Esse o concede. José então pega um pano de linho, um lençol de linho, envolve o corpo de Jesus e, com a ajuda de Nicodemos, levam-no para ser sepultado. E Jesus é colocado numa sepultura nova, que não havia ainda sido colocado nenhum outro corpo, e essa sepultura estava aberta numa rocha. E para fechar a entrada, foi rolada uma pesadíssima pedra para selar aquele lugar. Assim termina a sexta-feira. Assim começa a vitória do povo de Deus, que irá culminar com o domingo da ressurreição, quando Cristo vencerá a morte, quando todo aquele que crer nele também será um vencedor. Que Deus o abençoe, continue conosco. Amanhã falaremos sobre o silêncio do sábado. Ajude-nos divulgando este material, ajude-nos divulgando esse trabalho. E que Deus abençoe em nome de Jesus.